residentas, né, de multiprofissional. E sem mais delongas, a gente agradece muito que vocês três toparam estar aqui com a gente, comigo, com o Rafa, que somos os tutores da Unicinos, e a Ana Alice, que é coordenadora e também tutora, né, Ana, da ênfase e da residência da URGS de saúde mental. Então, a gente poderia... O nosso tema é um tema que, como tem sido muito que o nosso eixo aqui nesses encontros, são questões que a gente discute que geralmente são informadas pela prática, né? Pela experiência de cada um e cada uma aqui nos seus espaços, nos seus cenários de intervenção, e a partir dessas experiências vão nos demandando, vão nos apontando questões, e a gente tem aproveitado essas tardes de sexta-feira, em momentos de pandemia, em trabalho virtual, né? Nos encher, nos aquecer, encher de alegria, assim, porque são encontros potentes que nos fortalecem, até porque todos nós aqui, nesta mesa, e neste grande encontro, todos nós, sem exceção, né? Sabemos também da dureza que é hoje o trabalho tem sido na saúde mental, né? Neste campo de luta, de saber e de fazer, né, dentro da saúde coletiva. Então, a gente dá as boas-vindas, já agradece muito a contribuição de vocês. E aí, é claro que, na medida em que vocês forem conversando conosco, vocês podem, inicialmente, já se apresentar um pouquinho, né, do lugar da onde que vocês estão aqui contribuindo conosco nesta conversa. A gente já distribuiu um cardzinho e já falou um pouco, né, de vocês, da Tânia, colega assistente social, do Ricardo, nosso colega também aí de área, e da Eliette, né, que está no momento agora curtindo um pouco a praia, né, Eliette? Curtindo aí a sua aposentadoria, muito legal. E aí a gente, não sei por onde que nós começamos, ficaria até a critério de vocês, não sei se na minha chegada o Rafa já havia feito alguma sugestão de ordem de fala, como é que vocês pensam? Porque nós estamos com o tema da criança e do cuidado à criança frente à pandemia. A Eliette é uma colega que tem uma história, uma trajetória de mais de 15 anos, mas especificamente 15 anos no serviço de referência aqui em Porto Alegre, não é, Eliette? O CRAI, junto ao HPV. O Ricardo tem toda uma abordagem, uma inserção também profissional, a partir de instituição e de serviço de saúde, tanto quanto a Tânia, não é, Tânia? Numa perspectiva mais da rede, de proteção. E aí, a ideia é a gente poder ir conversando, se reserva um tempo para cada fala, para que a gente ainda possa, até às 4 horas, ouvir também os colegas aqui que estão participando, né, que podem participar pelo chat, que podem participar, então, com todos nós, né. Então, eu acho que podia passar a palavra, não sei se tem algum recado aqui para mim, não. Como é que vocês pensam em começar? Eliette, Ricardo, Tânia? Será que eu poderia começar fazendo um panorama geral, né? E aí, ótimo, pela experiência Tânia dos colegas, que acredito que seja... eu estou chegando há pouco tempo na saúde mental da infância, e eles têm uma carga mais de longa data, talvez pudessem ampliar, então, esses... Ok. O que vocês acham? Essa perspectiva. O que vocês acham, pode Ricardo, ser. Eliette? Pode ser. Pode ser assim? Tá bem. Deixa eu só adicionar, pois deixa não, eu só Ricardo. fazer um adendo também da minha dupla alegria de estar aqui, né? Eu estou como professor da Unicinos entre esse semestre, mas eu tenho aí um percurso como preceptor da residência. A gente falava agora há pouco, né? O CAPSI de Novo Hamburgo foi campo durante muito tempo. Eu tive a grande alegria de ver esse programa crescer, né? Eu fui preceptora de muitas residências. Dá uma alegria quando a gente encontra muitas pessoas, a Paulinha, que está, acho que no Clínicas, né? Essas pessoas que hoje são referências da saúde mental, foram residentes no CAPSI, né? De como isso é interessante, como para mim tem muita coisa encarnada na conversa com os residentes. Só para fazer esse adendo, queria te ouvir então, Tânia. Ótimo, Ricardo. Ok, Tânia, então. Vamos lá, obrigada. Parece que tem um esquema da gente desligar o microfone, né? Não sei se vocês já estão mais apropriados da ferramenta, e isso auxilia, né? Quando o colega está falando, a gente desliga o nosso e depois, né, a gente volta à cena. Por favor, Tânia. Legal.
Tá bem, então. Então, eu quero agradecer o convite por estar aqui, dividindo com vocês não só reflexões quanto aos desafios, mas que nos levam a reinventar nos tempos e espaços, mas também nas estratégias de saúde de enfrentamento da pandemia do Covid, né? Quero agradecer imensamente, né, essa oportunidade. Então, partindo de um olhar mais sistêmico, onde a criança se relaciona com os membros de sua família, seja ela na configuração que for, né? E que esta família se relaciona com as redes de apoio, seja pessoal, de serviços públicos ou privados, estabelecendo fluxos de manutenção, de proteção, enfim, de cuidado, né? Onde que aconteça alguma coisa com algum membro da família ou com algum ponto dessa rede, cabe por afetar o conjunto dessas relações como um todo. E a criança, nesse contexto, ao meu ver, é a mais afetada, né? E se essa criança tem algum desenvolvimento com maior limitação, devido ao seu adoecimento ou alguma deficiência, maior será o impacto e as consequências nesta afetação. Então, podemos afirmar que neste mundo, neste momento de crise mundial, que se pensava ser transitório, né? Todos fomos afetados, com maior ou menor grau de sofrimento, mas o que sobrecarrega principalmente as relações parentais, as relações familiares, né? As relações se fragilizam, a instabilidade se instala, com a necessidade de um confinamento maior, confinamento da maioria das pessoas, né? Que ficam perdidas com a chuva de informações mutantes a cada dia, porque, na verdade, cada dia aparece uma novidade, né? E também com a exposição de uma minoria pelas funções que exercem nesta rede de cuidado, como nós da saúde ou da segurança, né? Que precisam estar à frente desse trabalho. O invisível gera medo, mas também gera incredibilidade, na medida em que os dias vão passando e os cuidados começam a se flexibilizar. Há uma cultura de flexibilização das regras, né, do regramento. E aí me parece que foge um pouco do controle. Não é à toa que o Brasil está em segundo lugar no ranking, né, em termos de números de casos diagnosticados pelo Covid. Mas também temos já cerca de 400 mil casos de cura, né, de uma boa resposta, recuperados, na verdade. Como lidar com essas duplas mensagens veiculadas e repassadas para as crianças e adolescentes? Como lidar com as nossas incertezas? Como lidar com o cuidar, com o se cuidar e cuidar dos outros que necessitam dos nossos serviços? O que vem primeiro? A saúde física para cuidar da saúde mental? Ou a saúde mental para cuidar da saúde física? Tem como, neste momento, a gente fazer, de fato, um cuidado integral? São muitas as questões que no dia a dia vêm surgindo, né, para a gente pensar. Penso que falar em saúde mental na infância, neste momento de pandemia, é falar de estratégias de como lidar com o sofrimento causado pelas restrições impostas, né? E pelas repercussões que isso acontece nos contextos familiares,
tanto dos profissionais quanto dos usuários, assim como das restrições de acesso às redes de apoio e de trabalho. Os regramentos de maior higienização e isolamento desafiaram as famílias a se reinventarem nas suas relações intrafamiliares. Com os serviços fechados, como as escolas, serviços de convivência, onde as crianças tinham proteção e cuidado, né? Onde as crianças permaneciam o turno inverso, recebendo não só alimentos, mas também estímulos ao desenvolvimento e ao auxílio nos conflitos que surgem. As famílias são chamadas a assumir o cuidado integral dos seus membros e se reconhecerem nesta relação esquecida, distanciada, virtualizada em muitos dos usuários, das famílias usuárias dos nossos serviços. Mas muitas vezes tendo que conciliar este cuidado com o trabalho remoto e com estratégias de sobrevivência. Então, emergem relações em outros sistemas também, sistemas tecnológicos, virtuais, incentivando a novas conexões, reinventadas para amenizar o sofrimento de falta. A falta de sentir o outro, a falta do toque, do abraço, do cheiro, do aconchego, do acolhimento que a gente tem nos nossos espaços e que, neste momento, acabou restrito. Crianças que tinham seus mais velhos como rede de afeto e de cuidado precisam afastar-se para proteger, precisam ressignificar o cuidado, precisam proteger os seus mais velhos. E aqueles que já tinham o cuidado mais frágil, que não tinham o cuidado, eles ficam mais protegidos ou os mais vulneráveis com esse distanciamento? São inquietações. A gente encontra na mídia orientações de incentivo às famílias para ter um ambiente mais lúdico, contar histórias, brincar, estudar, pois seria interessante manter esta rotina de estudo, mesmo que adaptada, compartilhando atividades domésticas, elaborando refeições conjuntas, ações que aproximam as famílias e que trazem, de certa forma, uma sensação de segurança e de fortalecimento dos vínculos. Algumas famílias acredito que até consigam qualificar as relações, independente de classe ou de segmento social, pois, como corona, né, é extremamente democrático, a capacidade de reinventar também não faz escolhas, né? Essa capacidade está em todas as famílias, ou deveria estar, né? Veja que eu atendo uma família que ela também é atendida pelo Ação Rua, devido às violações que ocorreram no seu contexto. Mas a mãe desta família, ela busca ocupar os seus filhos e o seu marido com aquilo que tem de acesso. Por exemplo, nesse momento de confinamento e de restrição, eles jogam carta. Ela chama para fazer atividade, para fazer a comida em conjunto, né? Ter esses espaços de aproximação e de afeto, mesmo com toda a restrição econômica e social. Mas já outras famílias estão conectadas através de redes sociais, dos jogos da internet, o tempo todo. São milhões de pessoas online, causando um congestionamento nas redes. Cuidadores em home office, enquanto os filhos estão
jogando virtuais, jogando jogos, né? Desconectados do mundo real, desconectados das relações mais próximas, o que intensifica a fragilidade das relações, tornando elas mais tensas e sem afeto, porque dá conta do trabalho e do cuidado não é fácil, né? Crescem as violações nas famílias, e disso acho que a Eliette pode falar bastante, né? Principalmente as violências, como abuso, auto e heteroagressão, vão surgindo sintomas de maior e menor gravidade nas pessoas, nas crianças, e que podem evoluir para uma doença mental, surgindo a necessidade de atenção de uma rede de cuidado psicossocial. E dependendo do território e dos recursos disponíveis, ela poderá ser mais potente ou menos potente. A nossa rede da Sul Centro-Sul, ela carece de recursos, mas ela tem uma rede intersetorial muito potente nas suas relações. Quando se fala em RAPS, falamos do acesso à rede pública de saúde como direito e articulação de ações. E aí eu trago aqui alguns dados, né? Em Porto Alegre, nesses últimos anos, houve um incentivo, um investimento em tecnologia de informação e na ampliação dos serviços. O reordenamento e informatização dos fluxos de transição do cuidado em saúde mental. Colocando questões polêmicas à parte, eu penso que foi possível dar visibilidade às faltas, como equipes ambulatoriais incompletas, onde numa falta um psiquiatra, outra falta assistente social, não tem uma demanda grande, mas não tem quantidade de recursos humanos suficiente. Para toda a cidade de Porto Alegre, nós temos apenas 3 CAPS-I, né? A ausência de um serviço específico de alta complexidade em reabilitação intelectual para crianças e adolescentes com atraso no desenvolvimento global, e isso ficava mais a cargo das APAES, né? A falta de uma emergência em saúde mental com a necessária singularidade de atenção à criança e adolescente. As crianças e os adolescentes ficavam misturados, né, na emergência geral, né? Muitas vezes assustados com o que vinham. Aquele quadro que já vinha com um quadro muito frágil, acabava penso que agravado, né? Dentro daquele espaço. Tânia, que não mudou muito. Desculpe eu te interromper. Não. Assim, tu tens ainda. Temos, que bom se a gente tivesse toda a tarde, né? A gente vai. Eu não faltei antes, né? Mas a gente está bem, assim, 20 minutos para cada um, porque a gente tem a oportunidade depois de mais uma rodada, se for o caso, abrindo, né? Conversando com. Ok, tu ainda tem 7 minutos. Tá bem. Estou finalizando, tá? Então, assim, ó, além dessa emergência, né? A imensa demanda da rede que ficava represada, né? Para além da atenção básica, não conseguia acesso. Então, foram abertos editais para contratação de empresas terceirizadas que assumissem serviços de CAPS-I e CAPS-IJ, mas, para ter uma ideia, não teve interessados, né? E aí a rede da infância fica com uma escassa ampliação. Já na atenção da rede de álcool e drogas, cresceu significativamente, né? Com o reordenamento dos CAPS-AD. E aí nossos adolescentes também puderam
ter um atendimento mais singular, né? E esvaziou, diminuiu a demanda das emergências do plantão de atendimento, de certa forma, né, do plantão de atendimento de saúde mental. Foram criados leitos psiquiátricos e femininos no HPV, criados o serviço de reabilitação e ampliação de leitos psiquiátricos no Hospital Santa Ana, tudo com a regulação de matriz de agravos, né, para a transição do cuidado, que está disponível lá na biblioteca virtual. Além disso, iniciou um modelo de matriciamento em saúde, um novo modelo de matriciamento em saúde mental do ano passado, que teve uma aceitação boa, né? Mas que nesse momento também está parado. Então, eu trago esses dados para a gente pensar o quanto a saúde mental passa a ter uma ampliação do cuidado, mas que esse processo com a pandemia acabou restrito, né? Constantemente a gente se pergunta, né, qual o melhor cuidado para as nossas crianças, para o perfil das nossas crianças no nosso serviço. Como cuidar e manejar crianças com agitação importante, né, onde elas podem se contaminar devido à dificuldade de compreensão e de atender às recomendações de higiene, né? Acaba que muitas tarefas são repassadas a serem realizadas em casa, o que também gera outros tensionamentos, né? As redes virtuais, nesse sentido, passam a ser a potência do acesso no cuidado aos nossos usuários, né? Seja no atendimento remoto ou na articulação das ações intersetoriais, possibilitando que, através de grupos de WhatsApp, os diversos profissionais envolvidos no cuidado e proteção de crianças e adolescentes possam planejar ações e respeitando o protagonismo de cada das crianças, né? A sociedade como um todo passou a criar redes de solidariedade, chegando em muitos espaços que o poder público não chega, né? Criando vaquinhas virtuais, campanhas de arrecadação de gêneros alimentícios, distribuindo a famílias, né, que perderam renda, seja por serem dispensadas dos seus trabalhos formais ou informais, seja porque as redes de apoio ficaram mais restritas, né? Assim como os profissionais da rede privada de saúde também criaram acessos a atendimentos psicológicos e psiquiátricos virtuais gratuitos, visando acolher o sofrimento na crise, né? São redes de afeto e solidariedade em tempos difíceis. Finalizando aqui, eu quero lembrar, né, de que também temos o serviço do Centro de Valorização à Vida, né, o DISC 188, que funciona 24 horas e que, nesse momento em que fica difícil o acesso aos serviços presencial, né, ele tem essa escuta para quem procura ajuda e apoio emocional. Enfim, a cada dia nós temos uma nova configuração, um desafio novo que nos leva a reinventar estratégias para acolher para nos acolher e acolher as nossas crianças. Desculpe se eu invadi o tempo. Espero ter contribuído de alguma forma e fico à disposição para debate. Que bom, Tânia, não, que é nada. Muito obrigada, muito bom te ouvir. Acho que quando tu trazes para nós a importância da reinvenção do trabalho e, com isso, a ressignificação do cuidado, chamaria atenção para essas duas questões, não é? Que a Tânia aí nos coloca para pensar, e a importância da rede, né? Eu acho que imediatamente, então, a gente pode passar para quem? Eliette, Ricardo, e eu fico aqui. Eliette? Pode ser, Eliette. Pode ser, Ricardo? Eu estou aqui pensando. Ok. Tem tanta coisa. Eliette, então, tu já assume o microfone, Eliette. E aí, em 20 minutos, eu... Estão ouvindo? Então, com a palavra. Tá.
Eu aqui estou pensando em tudo que eu ia falar, mais escutando a Tânia. Prazer te conhecer, tá, Tânia? Bom, como a Marla disse, eu não me lembro do Ricardo, eu sou Eliette, trabalhei sempre na área da infância e adolescência vulnerável no meu período de prefeitura, né? Os últimos 15 anos no CRAI, e eu estou aqui desde setembro, afastada do trabalho, já da minha aposentadoria, né? E agora aqui em Garopaba, foi uma escolha de poder sair do grande centro também. Afastada, fico pensando em tudo o que a Tânia coloca, assim, afastada na pandemia, nesse momento que eu às vezes chamo mais de pandemônio, juntando tudo, né? E pensando nas crianças, nos adolescentes, me sinto aqui bem protegida, bem privilegiada em termos de uma natureza, né, das relações que estão se dando de outra maneira. Fico pensando nessa trajetória, um pouco em contato com a equipe ainda, que ainda faço parte do grupo da equipe, mas procuro não estar envolvida para poder me afastar, né? Eu brinco sempre que eu fiquei no CRAI bem no início, eu participei em parte da formação do serviço, né? Lá em 2001, quando foi criado. E eu digo que eu saí do CRAI, mas o CRAI ainda não saiu de mim, né? Então, eu faço essa tentativa de poder não ficar tão ligada no grupo. Eu ainda não saí, eles não me tiraram ainda. Mas, até assim, algumas eu não tenho muita informação sei que o pessoal deu uma parada, né, no pico, assim, quando foi colocado para o serviço fechar, porque o que a Fátima, que é a nova coordenadora, que a Eliane, que estava coordenando, também se aposentou, né? Está tendo uma leva de aposentadoria dos antigos do CRAI, e tem um pessoal mais novo, inclusive as duas colegas psicólogas, né, que eram uma da FASC e a outra da SMED, a Carlote e a Ana Carolina. E então, assim, teve um reordenamento no momento de fechar o serviço, das perícias, do número, porque é sempre um número grande de atendimento. E aí começaram, né, o CRAI ainda atende o Estado, né, em termos das perícias, enfim. Por que eu estou falando isso? Para poder a gente pensar, né? E agora retomaram, então é todo um cuidado com as crianças, se vem do interior para fazer perícia, como é que é feito. E eu fico muito me perguntando, né? E muitas vezes não quero pensar sobre isso, mas acabo sim. Como é que está se dando essa questão dessa vulnerabilidade da infância? Porque em toda a minha trajetória no trabalho, desde a minha formação, que eu fiz essa escolha, e muito mais voltada uma psicologia mais, como psicóloga mais interdisciplinar, não a questão clínica, mas a psicologia ampliada, como a gente chama, né? A psicologia social. Então, eu fui por esse caminho. E fui por esse caminho por uma escolha, por um desejo, né? E vendo sempre a vulnerabilidade. E hoje, ouvindo o que a Tânia coloca e vendo as notícias, né? Eu aqui tenho só uma rede, que é a Globo, não estou com TVs, outros canais, né? Mas a Globo já dá uma geral
e procurando ler via internet, enfim, mas nesse momento, assim, o que eu chamava e sempre via a vulnerabilidade independente da classe social, de onde a criança, pensando na infância e adolescência, onde estão inseridas, né? E pensando mais na infância, e agora, nesse momento, né? Com todas as questões dos pais, pensando na questão da escola, que a escola é o espaço protegido, que essa criança pode contar com um professor, que não está acessando, os centros, né, os atendimentos extra-escola, como é que estão se dando essas relações, né, entre os adultos que são responsáveis, os cuidadores, avós, pai, mãe, padrasto, madrasta, enfim, toda essa rede familiar. E eu fico pensando nessa vulnerabilidade. E eu tive uma sensação agora, sabe, Tânia, quando tu falas assim, nós temos só 3 CAPs. A minha luta dentro da saúde mental, nos meus 28 anos de município, foi essa. E me entristece, e isso eu saí, quando eu saí do CRAI, eu coloquei, eu vou sair tão frustrada quando eu iniciei. Ainda que no início a gente teve trabalhos, assim, serviços que foram vanguarda, né? A gente apostou principalmente na questão da violência sexual, desde sempre eu estava nessa, eu chamo de militância, né? Porque a gente tem que ir em frente e ainda, depois de tantos anos, a gente vê essa fragilidade de uma política de saúde mental para a infância. Essa é a minha grande tristeza, sabe? É a minha grande... porque a gente tem as residentes, nós temos os residentes lá no CRAI, no HPV tem uma residência, né? Eu não me envolvi porque eu já estava me afastando. Eu tive dentro do CRAI, que levei o estágio de psicologia comunitária da PUC, desde quando eu iniciei, né, na equipe de assessoria técnica ao Conselho Tutelar, que eu sempre fui podendo pensar essa questão de uma rede, e aí pensava no estágio de psicologia comunitária, que era o que aproximava mais. E na residência eu já estava saindo, né? Então, essa formação que é a residência, que é uma especialização, e que é lá no Presidente Vargas, é dentro da criança e adolescente e a violência. E todo esse investimento que a gente tem, essa rede de proteção em saúde mental é muito frágil também. E eu sempre deixei um desafio, né, em termos de formação e especialização, enfim, como é que nós vamos poder qualificar, né? E aí, quando eu vejo que, quando se pensou nas terceirizadas para assumir, o que eu comprovo? Uma comprovação muito minha de que nem a questão de serviços terceirizados querem abraçar essa fragilidade do atendimento à infância. E eu reforço, isto tem que ser da saúde pública, tem que ser nosso. Nós temos que assumir este compromisso de poder, né, oferecer a proteção em saúde mental para a infância. E quando eu digo para a infância, é infância mesmo.
porque na adolescência já são instaladas outras, né? Outras, dentro do seu próprio desenvolvimento, outras situações que podem ser mais complicadas, vamos dizer assim, né? Um adoecimento aí. Então, o investimento na infância a gente deve, né? E eu me aposentei com este sentimento, que a gente continua devendo em termos de saúde mental, né? E é saúde mental, uma proteção, uma adequação, uma qualificação. E aí, quando a gente fica, quando a Tânia coloca, e eu fico pensando, essas crianças que estão em casa, né? E eu tenho um neto de 6 anos e ele fala assim, eu não aguento mais esse coronavírus. Imagino, né? Com todas as possibilidades que ele tem, e todas essas crianças que estão dentro de casa, e os adultos também, né? Porque é uma carga, e a gente vai pensar na vulnerabilidade socioeconômica das famílias, e claro que agora está pior, né? Então, eu fico assim, muito preocupada depois, o que é que vai vir depois, né? Se a gente fizer um recorte na questão que é foi o meu foco no meu trabalho, a questão da violência sexual, e que a gente sabe que tem aumentado, ou aumentado porque as crianças estão dentro das suas famílias. Sabemos que o índice maior é intrafamiliar de violência sexual, isso é dado, né? Como é que isso está acontecendo, né? E o que vai vir depois dessa situação? Eu estou colocando mais aqui a minha preocupação, né? E o que nós, profissionais, os residentes que são profissionais, que estão, né, voltam para essa, esperamos passar, né, esse momento longo da pandemia, que ferramenta e quais as condições que vão ter para poder acolher essas situações que aconteceram. E aí, assim, eu coloco mais todas essas preocupações de pensar, né, nessa questão desse recorte da violência sexual, que são desde como que agora, e a gente sabe que as crianças acessam, em termos da ferramenta, né, da internet. Essa semana, hoje é sexta, né? Eu fico meio fora do tempo aqui também, mas semana passada foi presa uma quadrilha de pedofilia em Porto Alegre, Canoas, eu acompanhei pelo grupo do CRAI, né? Como é que isso está se dando também, né? Porque as crianças estão aí, os pais, os adultos, os cuidadores, os responsáveis, colocam um celular na mão da criança para ela poder ter alguma coisa para fazer. E como que, quando tu coloca, né, Tânia, que os profissionais tentando montar uma rede, que seja, eu me colocando no lugar, eu não sei se eu saberia trabalhar assim, né, em termos de estar através do celular, através de grupo, né? Eu não consigo me ver assim, né? Mas que essa é uma possibilidade também, né? E tem que ser. Então, é todo um ressignificar mesmo de ser um profissional, de ter uma outra leitura, de ter uma outra escuta, né? Eliette, nós estamos
nos encaminhando aí para os 3 Tá, minutos. eu tô... Mas a gente volta. Uhum. Mas eu estou colocando assim mais realmente questões que eu me peguei pensando. Eu estava, né, mais afastada, acompanhando mais de longe. Quando a Marla fez esse convite, eu falei, opa, pensei um pouquinho, mas acho importante porque tem um grupo que está, esse grupo de residente que está buscando, né? E eu acho que a gente tem uma contribuição importante nisso também. Mas é muito mais uma reflexão assim de como que a gente vai poder pensar, né? No agora, sim, e o que vem. Acho que seria isso. Depois Tá bem, a gente volta. Claro, muito obrigada, que bom, até porque tu aponta, legal. né, justamente, tu reforça a ideia da lacuna, a lacuna na proteção. E aí a gente já vai, né, Ricardo, seguindo esse embalo, e vamos lá, por favor, Ricardo, se tu quiseres de novo te apresentar, fica bem à vontade, tá bem? Com a palavra. Muito obrigado, Marla. Mais uma vez agradecer o convite. É uma alegria estar aqui. Eu sou psiquiatra da infância e adolescência. Trabalhei durante 12 anos no CAPCI de Novo Hamburgo, né? Saí agora, foi até 18 de fevereiro, foi logo antes da pandemia, eu me afastei para me dedicar à docência. Mas sou orientando a Analice e continuo, né, muito no debate, acompanhando bastante o debate, acompanhando as práticas, aí continuo no grupo de WhatsApp do CAPCI que eu trabalhei, né. Eu queria talvez ser um pouco didático e fazer um certo retrospecto das políticas de saúde mental da infância, né, porque tem aí o próprio registro das políticas voltadas à infância, elas geralmente são tardias. Queria começar por aí, né? As crianças sempre chegam depois. Então, ao passo de que a gente tem a Carta de Bauru aí da década de 80, só em 2001, na terceira Conferência Nacional de Saúde Mental, alguém se lembra das crianças, né? Então, sempre há um atraso importante em relação ao que é proposto para as crianças. A gente vem aí, então, de uma história de práticas muito centradas numa certa pedagogia e na psiquiatria, né? Toda a história da Liga Brasileira de Higiene Mental, toda a história da prevenção de saúde mental, que é um termo bastante delicado. Na década de 50 que começam a aparecer as APAES, né? Ainda no campo suplementar, a gente não tem proposição de políticas públicas aí, né? E só aí, então, anos 80, reforma sanitária, anos 90, reforma psiquiátrica, só em 2001 é que começa a se pensar o campo da saúde mental infantil juvenil público, né? Primeiro, acho que reforçar e fazer o grifo aqui, e vou dizer, Tânia, me causa uma certa estranheza abrir-se a possibilidade de terceirização de um CAPS infantil, né? Eu acho que é um tema bastante delicado aí. Mas eu vou fazer um caminho, então, assim, situei um pouquinho as políticas, elas são tardias, né? E em 2010 andou caindo ficha, agora eu já vou chegar lá, e vou recomendar, talvez, para os residentes, um documento que me acompanha muito, que é um documento do próprio Ministério da Saúde, se não me engano, 2004, 2005, é fininho, é facinho de ler, chama Caminhos para a Política de Saúde Mental Infantil Juvenil. É uma leitura que me inspira e que apresentou para mim os princípios, e que eu passei a nomeá-los princípios éticos clínicos da saúde mental. O primeiro deles parece básico, mas a gente muitas vezes eu vejo alguns trabalhadores se esquecendo. A criança é um sujeito, tá? E quando eu falo sujeito, eu estou fazendo duas oposições aqui. Eu estou fazendo oposição ao objeto, né? Então a criança não é o objeto dos seus cuidadores, porque quando o objeto não fala, o objeto é falado por. Né? Então, muitas vezes, são os pais, os professores, os cuidadores que falam por e silencia-se a criança. Né? E eu vou também opor, eu vou diferenciar criança, sujeito de indivíduo. Indivíduo é esse monolito autodeterminado, com existência própria. Não são sujeitos da partir da psicanálise, diz que eu dependo do outro, eu só me constituo a partir do outro, na relação com o outro. Né?
E a implicação disso é que o cuidado sempre vai olhar para a teia, ou para as tramas onde essa criança está inserida e como se fala dela. Então, quer dizer, não existe a criança não é um monolito isolado, a gente sempre vai estar cuidando do contexto onde ela é cuidada. Tem um princípio mais simples aí, que é o princípio do encaminhamento implicado, né? Então, essa ideia de vou encaminhar, vou dar um papel, ou vou preencher algo no prontuário eletrônico na saúde mental infantil juvenil, isso é falho. Então, encaminhamento com fazer o contato com o serviço para onde se tem o lugar para um outro local para essa criança, né? Fazer esse contato. E do princípio de encaminhamento implicado se desdobra o outro conceito muito caro, que é o conceito de rede, né? A gente está muito acostumado com a ideia de que rede é o coletivo de serviços, né? Isso é dado, assim, a rede, dá para botar numa questão de prova, assim, coloque o que é rede. Rede é CAPS, CRAS, etc. Não, tá? A gente não pode esquecer da dimensão material de serviços. Claro, a gente precisa de um aparelhamento, assim, de serviços com ar-condicionado legal, com a porta funcionando, com portão, com segurança, etc. Isso é importante, mas isso não faz rede. Rede é o modo de operar. Tá? Então, quando trabalhadores fazem contato e compartilham um objetivo e sincronizam suas ações, estamos falando aí de rede. Né? Porque muitas vezes tem uma ilusão de que rede é como se fosse autoinduzida. Não é. Dá um trabalhão fazer rede, né? Conhecer as pessoas, chamar elas pelos nomes, saber quando elas se aposentam, saber quando elas entram, quando elas saem, quando elas retornam. Né? Então, rede é essa forma viva de operar o cuidado. Né? Não queria esquecer. E o princípio fala da construção permanente da rede. Essa rede é dinâmica, ela se organiza em torno de um caso, e no outro caso é uma outra rede que se compõe, elas podem se desfazer, né? Ela vai supor aí um processo. Outro princípio básico também é acolhimento universal, né? E acolhimento universal não implica absorver o serviço, né? Então, muitas vezes, acolhimento universal, todo mundo que vai chegar vai ficar no serviço. Não. Acolher é uma postura, é uma atitude, né? Sim, estou interessado em você, estou aqui disponível para escutar o teu problema, né? Pode ser que meu serviço não seja o ponto melhor de cuidado. A partir do encaminhamento implicado, podemos pensar um itinerário mais racional, né? Para o cuidado da questão que a criança traz e que seus cuidadores às vezes estão preocupados. Outro princípio é o território, né? Falar de território na residência é meio lugar comum, assim, né? Não deve ser a primeira nem a última vez que alguém vai falar de território, então falar de território, que é o lugar psicossocial do sujeito. E nesses tempos de pandemia, de restrição da circulação, os territórios estão se reinventando. É uma coisa que tem acontecido, a gente perdeu aí essa alternância casa-escola, casa-trabalho, né? E é curioso porque as escolas continuam existindo, a relação continua existindo, não estamos falando de férias, né? Então, como essa alternância é importante, e a gente perdeu isso, e isso é um ponto de fragilidade. E o último princípio, né, que não é o menos importante, é o princípio da intersetorialidade. O princípio da intersetorialidade é preciosíssimo, é caríssimo para a gente. Eu gosto de brincar para falar dele, brincando com os dialetos. Assim, a gente pede, assim, vem cá, onde é que você trabalha? Eu trabalho no CRAS. Fala o dialeto do CRAS para mim. Não cumpriu as exigências. Todo serviço vai ter o seu dialeto. O campo do direito, quem está assistindo aí todo o debate jurídico no Brasil, eu digo que é o meu futebol, política é o meu futebol, assim, né? Então, todo esse juridiquês fala de um código específico de um setor, né? Esse setor, ele tem um mandato, eu acho que isso é importantíssimo. Cada setor tem o seu mandato, né? O mandato do campo do direito, da justiça é o campo da tutela, o mandato da saúde é o mandato do cuidado, o mandato da assistência é o mandato da proteção.
né? E quando a gente vai se dando conta dos mandatos, vai se abrindo um outro desafio de nem enrijecer demais os mandatos, porque é o que a gente está muito acostumado a ver, nem no outro extremo fragmentar demais, é uma coisa meio Gilberto Gil, assim, todo mundo faz tudo, todo mundo pode tudo. Isso é igualmente perigoso, né? Então, lembrar que o princípio da intersetorialidade é importante, é um guia para a gente. Quando eu falo de rede, e aí é uma questão importante, quando eu vou escutando ali da Maria Eliette, né, você falou, durante tantos anos, aí, algumas décadas, talvez, a gente lutou para ter CAPCI, a Tânia também fala, temos muitos, aliás, durante alguns anos, eu não tenho acompanhado nos últimos anos, mas, sei lá, uns 5 anos para trás, a gente tinha dúvida se o CAPCI do Clínicas era CAPCI. Inclusive, eu presenciei uma trabalhadora do Ministério que ia fazer esse credenciamento, né? Então, assim, colocou uma porta na placa escrito CAPCI é CAPCI? Temos dúvida. Mas onde que eu quero chegar? E tem um livro muito interessante, esqueci o nome dele agora, CAPCI e a gestão, não sei, daqui a pouco eu vou lembrar ele aqui, estou catando ele aqui, daqui a pouco ele aparece aqui. Mas em que o Fernando Ramos, eu tive a alegria de ser, aliás, eu tive a honra dele ser meu preceptor, ele falava que levou um tempo para amadurecer no campo da saúde mental a ideia de que rede não tem centro. E por que isso foi importante? Se a gente pegar a maioria dos textos de saúde mental na primeira década desse milênio, 2005, 2006, 2010, 2012, tem uma grande centralidade na ideia de CAPCI, quase como CAPCI onipotente. Né? E aí chegou 2014, ali na verdade a própria portaria 3088, quando ela apresenta a ideia de RAPS, ela apresenta o CAPCI como um serviço estratégico. Esse é um ponto que eu queria ser muito chato, assim. CAPS não é serviço especializado. A RAPS, a portaria, tem um grande cuidado de chamar de serviço estratégico. Por quê? Porque se coloca especializado, coloca uma pressuposição de saber superior. Os especialistas, os consultores. Isso aí, Rafa lembrou bem. O documento original, aliás, o famoso Manual dos CAPs, que é de 2003, né, Rafa, por ali, tem a famosa ideia, o famoso desenho do CAPSOL, né? O CAPS está no centro, assim, parece o Luís XIV lá, eu sou o centro, a rede gira em torno de mim. Absolutamente equivocado isso. Na verdade, aquilo era o Zeitgeist, ele era o espírito da época, né? Os documentos orientados pela 3088 começam a apresentar uma rede, né? De novo, com o problema da rede ser o coletivo de serviços, mas não. Rede é o modo de operar. Então, acho que esse é um ponto importante, né? O cuidado em saúde mental, quando a gente lê a alma da portaria 3088, é você fazer uma construção em rede. Então, SAMU é ponto de atenção, atenção básica é ponto de atenção, CAPS é atenção, geração de renda é ponto de atenção. Então, são vários os pontos de atenção. E o que vai guiar aí é a noção de rede, né? A Annalice falou que profanamos essa imagem e a gente descentrou o CAPS por linhas de fuga e colocou o usuário como vetor dos fluxos, né? E então esse é um desafio para pensar. Na verdade, eu não estou nem na pandemia, né? Mas estou ainda nessa ideia. E tem um outro problema também, que é o seguinte: eu falava no começo que, historicamente, as políticas de infância são criadas a partir do adulto. Aliás, a própria psicopatologia, ou boa parte dela, né? Quando a gente ainda ouve depressão infantil, esquizofrenia infantil, e uma série de pontinho infantil, e dos poucos que sobra é o autismo. Né? O autismo não partiu do adulto, mas a boa parte ainda da psicopatologia, de como se pensa saúde mental, é a partir do adulto, e com o CAPS não foi diferente. Né? E você tinha aí os desenhos inspiradores, são o NAICAP do Rio de Janeiro, né? Núcleo de Atenção Intensiva Criança Autista e Psicótica, né? Que era um serviço, até inclusive onde eu fiz residência, e que não fazia acolhimento, era outro serviço que fazia, encaminhava para eles. Tem aí a experiência belíssima de
de Betim, a experiência da metropolitana do Rio de Janeiro, que é bacana, né? Então, o desafio que eu colocaria aqui, como é que a gente consegue pensar políticas com as crianças? A gente também pensar a participação das crianças na política. Rede Nacional Primeira Infância tem feito isso de uma maneira maravilhosa. A figura do Vital de Donê, quem não conhece, vale jogar no Google. Vital é uma pessoa que participou, inclusive, da construção do ECA. Mais um parênteses aqui, o Brasil, em 88, coloca na Constituição, né, o que a ONU ia escrever em 89. Né? A Constituição de 88 antecipa a noção de criança como sujeito, que só em 89, na Convenção do Direito da Criança, vem, e o Estatuto da Criança e do Adolescente reforça. Esse é um ponto dificílimo também. Quantas políticas só se ocupam ou das crianças vulneráveis ou do menor infrator. Aliás, tem umas brincadeiras de Google que eu adoro fazer. Joguem no Google menor bêbado e no Google Imagens e jogue, entre aspas, também adolescente alcoolizado. As imagens são absolutamente diferentes. Né? Aqui, fazendo talvez a costura em relação a certo fechamento, o quanto as interseccionalidades nos convocam nesses momentos. Né? Discussão de gênero, discussão de raça e discussão de corponormatividade. A Tânia falava um pouquinho da questão da inexistência do serviço voltado às pessoas com deficiência. O quanto ainda o campo da deficiência é medicalizado, ele ainda é ligado a uma intervenção da medicina para normalizar corpos. Aliás, ontem foi o dia do orgulho autista, que não é dia dos familiares autistas, ontem foi o dia do orgulho autista, de se afirmar a partir de uma condição. Né? Então, a perspectiva da interseccionalidade com o campo da deficiência, por exemplo, traz, eu queria fazer essa provocação, da gente estranhar prevenção de autismo. Como se a condição de autismo fosse uma condição indesejada e essas pessoas, a gente quisesse banir a existência dessas pessoas do mundo. A gente quer diminuir ou oferecer possibilidades ao sofrimento. Certo? Essa é a matriz do cuidado. O cuidado se dirige ao sofrimento e não às patologias. Né? Então, pessoas com autismo sofrem, pessoas sem autismo também sofrem. O que amplifica o sofrimento são as barreiras. Aqui eu queria fazer o ponto, e é bom que eu estou com a Analice aqui, minha orientadora. Acho que o grande ponto do campo da deficiência tem sido colocar o sofrimento colado ao nome da classificação diagnóstica. Não. Né? Boa parte do sofrimento e exclusão das pessoas com deficiência está ligada às barreiras. Temos uma barreira aqui. Não temos nenhum residente surdo. A gente não está com legendamento. Né? Então, essa videoconferência é excludente para pessoas surdas. Se algum surdo quisesse participar, a gente ia ter que contratar serviços de pessoas que fazem legendamento em tempo real fantástico, super bem pago. Né? A gente passou, ano passado, aliás, foi até uma situação absurda, uma adolescente que foi acolhida, surda, que foi acolhida em março, e eu acolhi, e a intérprete só chegou em dezembro. Né? E a consulta era, no começo, a demanda era falar sobre remédios com a mãe. E foi muito chato, eu banquei e fizemos toda uma costura ali com a gestão e com o campo do direito, e a gente conseguiu uma intérprete. E eu estava na primeira consulta com a intérprete, é outro mundo. Assim. Então, o que produzia sofrimento não é esquizofrenia, deficiência intelectual, não. O que produzia sofrimento dela ali era a barreira linguística posta. Né? Então, só pensando aí, acho que os desafios, eu colocaria um desafio pré-pandemia e pós-pandemia, como é que a gente vai fazer essa costura entre o campo da saúde mental e o campo das pessoas com deficiência? Porque muitas vezes se demanda da saúde mental somente a intervenção psiquiátrica, somente o freamento e silenciamento dos corpos.
aquilo, eu acho que a Eliette falava, e as crianças agitadas, não sei se foi a Tânia, agora me atrapalhei, e as crianças agitadas, muitas vezes, a demanda está colocada em ajuste de medicação, né? E as crianças vão fazer itinerário por 5, 6, 7, 8 médicos em torno do remédio mágico. Isso é absolutamente perigoso, né? Isso produz iatrogenias e iatrogenias financeiras. A gente vê famílias em situação financeira já ruim, tendo que comprar remédios caros nessa promessa de que aquela intervenção farmacológica resolveria. Acho que deu para puxar uns fios de conversa aí, gente. Quando eu fui entrar, o Rafa tinha comentado que algumas residentes tinham pedido, né, que estão no CAPCI. Eu queria escutar elas, assim, como é que tem sido lá, né? Como é que veio a ideia de pedir para a gente falar disso? Beleza? Isso aí. Muito obrigada, Ricardo, também, né? A gente segue nesse fluxo aí de conversa e bem isso, assim, né? Como é que a gente vai agora interagindo? E aí, no chat também, às vezes a pessoa não quer pegar o microfone, mas é bem simples, né, pessoal? É só desclicar ali a marquinha e vai aparecer aí a pessoa. Nós vamos, então, acolhendo as questões, né? Acho que a gente, como bem colocado ali pelo Rafael no chat, foram ótimas as colocações e provocações para a gente poder, a partir do lugar que está, dialogar, né, com todos vocês, né? A orientadora do Ricardo diz que sempre aprende com ele, né? Então, agradecendo a Tânia, agradecendo a Eliette também, né, as contribuições. O Ricardo aí nos provoca a pensar a partir do lugar do residente, né, dessas experiências tão intensas que se vivem aí no dia a dia dos CAPs, né? E nessa linha, Ricardo, quando tu falas da rede e o quanto a rede tem suas características, né? E rede, sobretudo aqui como modo de fazer, como jeito de fazer e de operar o cuidado, a forma que tu utilizasse, né? E é bem legal a gente pensar que a rede, ela tem a sua rede, né? E a rede, ela é feita, então, ela é conectada por fios, e aqui tu estava dizendo, aqui temos alguns fios, né? E esses fios somos nós, vamos nos encontrando e nos inosando. Então, existe isso, que é o que acontece dentro de um CAPS, por meio, por exemplo, da equipe de trabalho, que é a equipe que vai dando conta e que vai ressignificando e respondendo a tudo isso e constituindo também culturas e modos de fazer, que, como bem colocado aqui, é amplo, é dinâmico, né? E, sobretudo, para ser rede, ele é, na verdade, horizontal, né? Sem uma hierarquização. Isso é uma questão bem importante da gente marcar. E ali, né, a Lourdes com o microfone ligado. Vamos lá, Lourdes, diga lá. Eu queria fazer esse pedido, gente. Assim, eu tenho trabalhado com professor, é tão solitário falar para quadrinhos com letras, assim, gente. Poxa, nossa, dê uma alegria para a gente na sexta-feira, assim. Coloquem, né? Coloquem o rosto de vocês. Ouvir a entonação da voz, tão bom, gente. Né? Eu peço ajuda aí aos colegas do chat, porque eu só enxergo, eu não consigo ter acesso, eu estou conectada pelo celular, então eu não tenho acesso a toda a tela. Eu estou monitorando aqui. Né? Eu estou monitorando também, aqui. Obrigada, Ricardo, porque daqui a pouco, né, o pessoal pode ir direcionando já suas questões, ou no geral, e os nossos convidados vão abordando, né, a partir... Lourdes? Não. Lourdes Vargas de Souza, eu tenho marcado aqui. Não, acho que ela estava com o microfone ligado, acho que o microfone dela ligou. Quem está no CAPCI? Quem são os residentes, ou as residentes do CAPCI? Olha, gente. Rafael. Fala, Rafa. Em primeiro lugar, queria agradecer as contribuições da Tânia, Maria Eliette, do Ricardo. Acho que está um debate super, assim, bom, assim, a gente consegue pensar várias coisas a partir das falas de vocês, né? Eu fiquei pensando um pouco relacionado a essa questão da ativação da rede, assim, né? De como, nesse momento da pandemia, a gente conseguir ativar redes intersetoriais, né?
A fala da Eliette diz assim, acho que depois da pandemia vão ter situações aí que a gente tem que pensar que ferramentas, né, a gente vai ter para lidar com elas. Uma delas é o aumento das violências, né? Eu acho que, em alguma medida, vocês três trouxeram essa questão, né? E aí eu fiquei pensando assim, se é possível a gente pensar estratégias, né, para antecipar o cuidado, para não, de alguma forma, não aguardar, né, o pós-pandemia, mas se é possível, fiquei pensando um pouco essa situação com a rede, né, de pedofilia, né, os papel da justiça aí, né, que essa rede intersetorial que a gente fala, né, ela para mim é um pouco sem limites, assim, né, acho que depende muito da disponibilidade também de acessar e fazer rede, né. Então acho que uma primeira questão era talvez cada um passar um pouco por aí, assim, de como a gente pode ativar essas redes, né, intersetoriais, que estratégias a gente pode utilizar, né, se busca ativa, né, sei lá. E a outra questão, já que não sei se mais alguém quer fazer, eu fiquei com várias, né, mas eu vou me reservar aqui a duas. É essa questão da medicalização, né, que o Ricardo traz, e que o questionamento disso não é uma unanimidade, né? Às vezes me parece que a estratégia, muitas vezes, ela se dá de cuidado por essa via da medicalização, né? A gente pode pensar um pouco sobre isso também, né? Porque a tendência que a gente está vendo dentro de uma disputa que está aí de narrativas entre, né, de cuidado em saúde mental na pandemia, muitas vezes ela vai por um caminho de patologizar as consequências da pandemia, né? De ver transtorno em tudo que é, né? Tudo que é situação aí de o isolamento, né? Causa depressão, o não sei, e sempre numa linha do transtorno, né? Do diagnóstico, da patologização, né? Então eram essas duas questões, né? E se deu para compreender, eu sempre, depois que falo, acho que ficou meio confuso, né? A forma de colocar as perguntas, mas gostaria de ouvir um pouco, assim. Então, era como ativar redes intersetoriais, né? A partir dos pontos de onde a gente está, e a questão da medicalização, né? Assim, um panorama de uma certa preocupação com ela. Eu tinha uma questão também. Já que os presidentes não estão se apresentando para falar, mas eu acho que... Eu tô vendo que a Bárbara está digitando ali. Ah, tá. Essa letra bem pequenininha ali, está digitando. Bárbara, se ela quisesse ligar o microfone, eu nem sei quem é a Bárbara. Eu vi Bárbara está digitando, acho que eu fui aqui. Mas, enfim, vamos lá, Ana. Queria também agradecer, né, a participação de vocês, as falas, assim. Eu acho que esse tema da infância é um tema... É esse, por exemplo, na residência da URGS a gente tem poucos campos hoje, sempre foram poucos, né? Mas de atuação junto à infância, né? E, por outro lado, é uma experiência tão intensa e que coloca em jogo, na verdade, a saúde mental, né? Inteira, assim, né? Mas eu tenho uma pergunta, uma questão mais o Ricardo, assim, porque entendo que ele nos apresentou um panorama, assim, não chegou na pandemia, né, mas nos apresentou um panorama, assim, super importante também, acho, da saúde mental em relação à infância e das questões também em torno ao capacitismo, né. Então, eu tinha vontade de te ouvir um pouco sobre... como é que tu vê assim esse cenário hoje da pandemia, né, com as crianças com deficiência, com os autistas, como é que isso vem se dando, assim, né? O que isso tem gerado também de questão, assim, enfim, né? Se tu puder dar uma ideia de... Bom,
Camila? Eu sou a Camila. A minha câmera não está funcionando, mas eu sou residente. Nós fomos convocados aí para compor o debate, já que, né, esse debate está tão bacana, assim, e tão importante para a gente enquanto residente, né? Acho que a gente aproveitou esse momento para ouvir mesmo, acho que era isso que a gente queria e precisava, assim. Mas, então, queria deixar meu agradecimento a vocês, né, por estarem aqui com a gente, abordando essa temática dessa forma, trazendo aspectos tão importantes, assim, para a gente, que nos ajuda a pensar, né, do quanto a gente precisa de uma mudança. Acho que a pandemia vem também para evidenciar isso, né, do quanto a gente precisa de uma mudança, nessa mudança, assim, da estrutura cultural da nossa sociedade com relação às crianças, né, de como elas são pensadas, olhadas, qual o valor social que elas têm, que lugar social a gente coloca elas, né? A gente naturaliza muito a violência contra as crianças e elas se dão das mais diversas formas, assim. Acho que desde o momento de a gente naturalizar questões, né, de que ela é só responsabilidade da família, né, de que ela é um ser secundário e de que o que importa é o trabalho, né, o capital, a produção, e onde é que ficam as crianças nisso, assim, né. E ouvir vocês, assim, foi bem importante para pensar isso, né, acho que essa mudança cultural ela é essencial para a gente pensar todos os debates, né, essa questão da medicalização também, é algo que vem, né, que corrobora com isso, porque é uma forma também de silenciamento, de enquadramento, né, das crianças a um padrão, a um perfil que que a nossa sociedade acredita como o melhor, como bom, essa forma de controle, né, que é uma forma de violência muito, muito séria, assim, né, contra a infância e contra, né, a vida, enfim. E só queria deixar, então, meu agradecimento por esse debate, por esses aspectos que vocês trouxeram e que nos ajuda muito a pensar, assim, toda essa temática. Maravilha, Camila. Sabe, pessoal, que além das questões, então, do Rafa, da Ana e da Camila, a gente também tem no chat ali, eu não sei se vocês preferem rodada sobre o que foi, e depois a gente parte para as outras questões que estão aparecendo. Como é que vocês preferem? Pode ser? A gente é 3h20 e a gente tem que organizar um pouquinho só o nosso tempo de fala para poder, né, dar conta aí dessas boas reflexões até às 16 horas, ok? Então a gente pode fazer uma primeira rodada agora? Pode ser? Ricardo? Posso começar. Já estou aqui mais aquecido aqui. Legal, vou seguir aqui. O Rafa falou da coisa de ativar redes aí. Vou dividir uma coisa bem doméstica. Assim, minha esposa trabalha na educação infantil aqui de Roti. E tenho visto, eu acho que nesse processo de informatização e velocidade recorde, se não pode ser interessante, a gente usar como fio de ativação as bases de dados. Então, por exemplo, base de dados Bolsa Família é base de dados pública, né? Base de dados de inclusão são bases de dados públicas. O quanto essas bases de dados podem ser caminhos interessantes de produzir visibilidades, né? Tenho visto um exemplo pragmático, famílias recebendo Bolsa Família e com a criança que não está matriculada ou com matrícula precária, ou que não está frequentando a escola. Esse pode ser um ponto de partida. O próprio acesso ao benefício emergencial, com base de dados públicas, pode ser um caminho interessante para que saúde e assistência, que são serviços que não recuaram obrigatoriamente. Houve um recuo, né? Eles já estão retomando, mas, por exemplo, a educação precisa realmente praticamente fechar as portas, mas quanto saúde e assistência com essas bases de dados podem compor com as equipes de educação para oferecer visibilidade àqueles que não respondem às mensagens de WhatsApp, e-mail, etc. Então, tem sido uma experiência interessante, ouvindo do pessoal do CAP de Novo Hamburgo, tem sido assim também, né?
Adorei te ouvir, Rafa, da coisa da patologização dos efeitos da pandemia. Medicalização é um dos meus temas favoritos, assim, queria deixar claro, medicalização não tem a ver só com a prescrição de medicamentos, a medicalização é tudo da vida cotidiana para que a gente incorpora o discurso médico, e uma das facetas de medicalização é a patologização, né? Então, tudo é trazer depressão ligada à pandemia, né? Piora do autismo ligada à pandemia. Acho que é interessante a gente voltar em Canguilhem, né, do normal patológico, e a gente olhar para o patológico quando você tem perda da normatividade, né? Perda da capacidade de reinventar as normas de funcionamento para lidar com as novas demandas. E um pouquinho costurando com o que a Analice perguntou, Analice, acho que tem dois efeitos interessantes aí no campo da pessoa com deficiência, do que eu tenho acompanhado. Um é um efeito interessante de melhora, quer dizer, aquelas crianças colocadas naquele circuito fora de uma rede, naquele circuito seriado de atendimentos, eu tenho ouvido relatos de até que meu filho melhorou, ele está mais calmo, né? Então, criança que ia para o judô, para fono, para físico, em lugares diferentes, onde você não tinha uma rede, não tinha uma continuidade de acompanhamento, tenho ouvido alguns relatos de melhora. E no outro extremo, eu tenho visto que o cuidado, visto com muita preocupação, que o cuidado tem se limitado à renovação de prescrições. Isso né, esse é um ponto preocupante. Então, a gente está tendo um espectro aí de, num lado, a suspensão dos atendimentos, porque pensando toda a cadeia de o tempo de deslocamento, a presença obrigatória do cuidador, o quanto de desgaste isso produz, né? E você suspendendo esse desgaste, você pode ter uma melhora, mas também de processo de cuidado ligado só à renovação. O tema do capacitismo, daria para a gente fazer ou adoraria fazer uma outra conversa sobre isso, ele é um irmão do machismo e do racismo, né? Se me permite, eu vou tentar fazer em um minuto. Seria absurdo supor que as mulheres vivem desigualdade porque tem menos testosterona. Nossa, eu estaria sendo espancado, apedrejado aqui, eu ia ter que sair algemado. Essa frase é problemática porque ela pressupõe que você vai justificar as desigualdades a partir de um funcionamento do corpo. Certo? Com as pessoas com deficiência, isso acontece direto. Ele vive desigualdade porque o ouvido não funciona. Isso tem sido natural para a gente, né? O xingamento, é a cegueira teórica, né? Então a gente tem usado, né, desde a modo como a gente estrutura a linguagem até o modo de pensar a relação com o corpo, estão marcados pelo capacitismo, né? Então esse é um tema quente aí. E tem os desdobramentos disso. Então, é pressupor que os cuidadores falam pela pessoa com deficiência, você silencia elas. Tem, acho que um exemplo de superação do capacitismo, gente, super recomendo, anotem Diário da Mãe da Alice no Facebook. É lindinha. A Mariana Rosa, que é a mãe da Alice, é uma baita escritora e ela vai fazendo esse esforço de escutar o que a Alice oferece para ela. Né? Nesses tempos de pandemia tem sido muito interessante também. Tem sido uma grande dialogadora aí. Então dá para pautar isso de novo. Camila, adorei que você falou da mudança cultural. Eu vou emprestar uma palavra chamada adultocentrismo, né? Então, do irmão do racismo, do capacitismo, né, do machismo, tem o adultocentrismo. Supor que o ideal, que o lugar padrão é o adulto e que a criança é um chegar a. Então, o grande desafio é como é que a gente consegue escapar do adultocentrismo para produzir política com criança e para criança. Né? É um dos nossos desafios aí. E aí, falou que a medicalização como silenciamento, eu sou mais chato com o termo, eu gosto de usar o termo medicamentalização, é um termo chifrudo e grandão, credo, né? Mas ele é mais específico. Sim, dentro do grande guarda-chuva da medicalização, a medicamentalização é esse processo de silenciamento por meio de fármacos.
Eu, por exemplo, quando eu dou aula de psicofarmacologia, eu não falo antipsicótico, eu falo freio químico. O risperidona, a melhor tradução de risperidona chama-se freio químico, né? É uma contenção química. Sim, a gente vai banir elas do mundo? Não vai. Ela é uma ferramenta importante do cuidado. Ela não pode ser a ferramenta primordial. O grande desafio é tirar ela do centro do cuidado. E aí a gente vai desmedicalizar e desmedicamentalizar, nossa senhora, o cuidado. Tá? Bárbara, falando, os CAPs nascem para ser serviços substitutivos, né? Para a gente ser bastante fiel às nossas origens, os CAPs nascem para substituir o manicômio, né? Naturalmente para evitar as internações. Esse é um grande desafio, assim. Só para, acho que talvez a última frase aqui, o problema foi que a gente teve uma expansão numérica de CAPs ao longo da primeira década do milênio que não se acompanhou do processo de ativação da formação e das redes. Então, a gente incorporou na ordem de 30 mil, se não me engano, trabalhadores à rede de serviços estratégicos, mas a gente não conseguiu induzir mudança de loja. Aliás, não vou dizer que a gente não conseguiu estar traindo a própria residência. A gente tem muita dificuldade de induzir a mudança de paradigma, né? E a gente está aqui para formar vocês para ser vetores disso. Vamos lá, desculpa se eu me alonguei. Colegas, Tânia, Eliette, comentários? Eu queria pegar o gancho do Ricardo, desde de 88, né, na questão da infância, onde a criança passa a ser sujeito de direitos, né? O Código do Menor no Brasil cai. Eu participei desse momento em São Paulo e até então a gente vem, né, colocando, já ouvimos muito, eu particularmente já ouvi muito, que aqui no Brasil as crianças têm muito direito, né? Veio o ECA em 1990, aonde o ECA nos dá orientações importantes, é uma lei super, né, completa em termos de proteção e direitos e deveres, né, que eu sempre digo que o ECA não é um código de direitos, mas tem deveres também. E eu acho que isso é que, às vezes, nós adultos nos perdemos com a infância, né? E pegando a questão do gancho assim, do CAPES, quando teve toda a reformulação, né, dos serviços substitutivos no manicômio, e a infância, onde é que estava nesse momento, né, a infância e adolescência, os adolescentes numa FEBEM, numa unidade especializada da FEBEM, os adolescentes com comprometimento e cumprindo, né, e as crianças também dentro da FEBEM, em instituições, casas, enfim, que aí se misturavam. Poucos tinha a questão da internação psiquiátrica para a infância e para a adolescência. E aí vem o CAPS-I, né? Eu fui lá do início do CAPS-I Casa Harmonia, ainda não era um CAPS, nós dentro que a gente estava lá e fizemos essa transição, e que ainda tinha no início uma outra proposta de um CAPS-I mais abrangente, né? E que depois foi seguindo as normas e as diretrizes do Ministério da Saúde, porque naquela época a gente trabalhava numa rede operacional que a gente acreditou muito, que era um trabalho com crianças e adolescentes em situação de rua, né? E o CAPS-I, a Casa Harmonia, era um desses espaços. Enfim, foi um processo importante, né, dentro do município de Porto Alegre, da saúde de Porto Alegre.
foram construções assim dentro da educação, do serviço social, da FASC, da saúde. E eu percebi e percebo ainda hoje, né, indo para um trabalho onde, quando a gente fala em acolhida e quando tu falas em rede operacional, que realmente assim, a rede não é a gente encaminhar, mas isso eu trabalhava lá em 96, 97 na Cruzeiro, pensando numa proposta assim de infância. A Analice lembra disso, a Analice era ali do CAPES da Cruzeiro, né? De uma operacionalização dessa rede. E eu tenho uma questão assim, que quando a gente fala em trabalhar com a infância, em ser profissional que vai atender a infância, vamos dizer assim, que vai proporcionar espaços para essa infância, a gente sabe, e eu estou colocando do meu lugar de psicóloga, né, que trabalhar com a infância, tu não vai trabalhar com aquele indivíduo, ou ele num grupo, dentro de uma equipe, ou ele dentro de um CAPES, ou tu vai trabalhar com essa criança, com essa infância e tudo que a cerca. E isto é muito trabalhoso. Esta rede operacional é muito trabalhosa, porque o adulto ele tem autonomia, a criança não, o adolescente não, né? Então, quando tu te dispõe a trabalhar com a criança, com o adolescente, tu tem que se dispor a ver todo esse entorno, tudo o que acontece em torno dela e o que está, né, o que está se atravessando ali. E talvez esse seja um dos mais difíceis trabalhos quando a gente pensa em saúde mental na infância. E eu não tenho dúvida de que este é um problema que a gente não consegue avançar nos serviços em saúde mental da infância. A gente não consegue ser propositivo e pensar numa infância saudável. E aí vamos para o lado da medicalização e vamos para o lado de trabalhar com o adulto cêntrico, né? Com o adoecimento do adulto. E quando eu falo em violência sexual na infância, isso assim é um debate muito importante, né? Porque o que vai causar de adoecimento um abuso sexual, uma violência sexual, são esses adultos que estão no CAPES, que está lá na internação psiquiátrica do HPV, né? Nós tivemos uma experiência assim, que das 20 mulheres, né, adolescentes, jovens internadas no setor de psiquiatria, né, do presidente Vargas, 90% tinham sofrido violência sexual na sua infância. Isso é muito grave, né? É um número, vamos dizer, 22 mulheres internadas. Podemos pensar é pouco, mas podemos pensar na multiplicação disso, né? E a gente sabe o adoecimento. Então, se a gente não trata, não trabalha numa valorização de uma saúde mental, e eu digo de saúde mental, eu não digo de adoecimento na infância, tá? Eu digo de saúde, porque o adoecimento, nós adoecemos, né? A criança ainda tem muita saúde para nos puxar, né? E se a gente não trabalhar numa questão da promoção de uma saúde mental que envolva, sim, a sexualidade, né? E isso a gente tem que falar para a criança poder, e o adolescente, e ser um adulto mais saudável na sua sexualidade, na sua integralidade enquanto pessoa, enquanto ser. Então, a gente vai estar adoecendo, né? A gente vai estar adoecendo essas crianças sem nos dar conta que... E eu sempre digo assim que
não é um trabalho tão difícil, porque a criança nos dá a resposta muito rápida do seu sofrimento, das coisas que incomodam, elas são muito rápidas, né? A gente sabe que a racionalização do adulto e a criança não tem, né? Então, ela nos mostra rapidinho o que é que está acontecendo. E isso eu quero só fechar dizendo na questão da acolhida, porque o CRAI ele trabalha com uma proposta de acolhida das crianças que sofreram e estão sofrendo violência sexual. E essa acolhida é uma escuta onde tu vai poder entender o momento de violência que aquela criança está sofrendo. E o que mais tu vai poder, né? E só essa acolhida já é essa escuta, essa acolhida já é um momento de fazer uma prevenção e poder ver com a criança o seu sofrimento e poder desencadear isso, um desenvolvimento mais saudável, poder situar o que é dentro do seu desenvolvimento, aquilo está incomodando e lhe fazendo mal, né? Então, eu deixo aqui um desafio para os residentes e para nós todos, e continua sendo para mim, essa questão de poder investir nessa saúde mental, na promoção de saúde mental da infância, porque a gente não vai dar conta depois dos adultos. Ok, Tânia? Eu queria pegar o gancho, né, na verdade, da ativação das redes. Eu, meio na ânsia de colocar as informações, também não falei um pouco da minha experiência, mas enfim. Eu venho da rede de saúde, venho da rede de educação, né? Onde na educação nós tínhamos um trabalho muito legal que era a equipe ATAR, né? Articulação em redes e assessoria técnica. Assessoria técnica e a articulação em redes. A gente fazia um tipo de matriciamento com as escolas, né, nas questões das vulnerabilidades dos nossos alunos. Estávamos em pontas, tanto da construção da política pública, como no sistema de proteção e lá na ponta atendendo. Por que eu trago essa experiência, né? Porque ela fala de rede. E quando o Estatuto da Criança e Adolescente foi criado, Porto Alegre se organizou na rede de proteção da criança e adolescente a partir das do Conselho Tutelar, né, as micro-regiões do Conselho Tutelar, e quando eu saí da SMED, tinha 14 redes dentro do território de Porto Alegre, aonde os serviços se encontravam para falar da política pública, para pensar a política pública para criança e adolescente, e se reunia em micro-redes, pequenas redes, né, territoriais, aonde os serviços discutiam o caso, né, que eu gosto de falar, a situação daquela criança, né, a situação daquela família, e se pensava estratégias de intervenção conjuntas, né? Então, eu, enquanto assistência, vou ver ver como é que está se dando lá a questão da manutenção, a questão das relações, né, intrafamiliares, conselho tutelar, a proteção, a saúde no cuidado básico da saúde dessa criança, vacina, questões de sanitárias, né, de próprio clínicas mesmo, por questões de agravos de algum quadro, na escola, e nós costurávamos ações de forma que todos os serviços tinham um olhar para o cuidado dessa criança, para
promoção, protagonismo dessa criança, desse adolescente nos seus espaços, né? Essas redes, eu sou uma defensora desse trabalho, né? E vim para a saúde com esse olhar de articulação de rede, e na minha equipe, que é a equipe de saúde mental da infância, da Sul Centro-Sul, sou referência da equipe nesse trabalho da articulação das redes, né? Nós, o ano passado, enquanto rede mais ampliada, discutimos a questão, sim, da auto e heterolesão, né? Discutimos, sim, a violência, discutimos a exploração, né? Para ampliar esse olhar mais sensível para essas questões. E essas micro-redes que se reuniam presencialmente antes da pandemia, criaram espaços de grupo no WhatsApp. E agora, na pandemia, como a gente se conhece muito bem, né, os colegas, enfim, houve trocas de colegas, mas os que estão chegando se inserem nesses espaços e a gente faz discussão, sim, pelo WhatsApp, né? Claro que, dado o sigilo e as questões éticas, a gente tem outros espaços, mas ali a gente monta estratégias, até no sentido de dizer assim, ó, o Ação Rua teve naquela família e a mãe disse que não pôde ir na consulta com a psicóloga porque não tinha passagem, né? Ou não pôde ir na consulta porque não foi cancelada a consulta. E ali no WhatsApp a gente confere isso, né? Não foi cancelada a consulta. Olha, a gente fornece a passagem para ela vir na próxima consulta. Bom, então a nossa abordagem com essa família vai ser de uma outra forma, né? Então, a gente consegue costurar ações muito naquilo que o Ricardo estava falando, né? De compartilhar e de sincronizar, né? A nossa ação. E uma outra experiência que eu acho que está sendo construída dentro do município de Porto Alegre, em termos de saúde mental, é o matriciamento da rede especializada em saúde mental com a atenção básica, né? Nós tivemos experiências muito boas nesse sentido, né? De poder ir na unidade, discutir com a equipe aquele cuidado e construir um cuidado sem precisar trazer para a especializada, né? De poder incentivar a unidade básica, fazer essa articulação lá das micro-redes com os outros serviços, né? Não posso dizer que diminui o fluxo, que não diminui o fluxo, né? Porque ainda está muito aquém a condição de conseguir atender todas as crianças, tanto que o CRAI agora tem acesso direto pelo sistema, né? Também nos demanda, e eu correria o risco de dizer que 50% dos acolhimentos que a gente faz vem pelo CRAI, né? Que eu acho isso muito grave, né? Mas, enfim, para dizer que sim, que existem redes potentes, né? Que são sincronizadas e que a gente faz um trabalho muito legal no território com essas famílias no seu cuidado, inserindo o nosso trabalho junto, né? E que o matriciamento também é uma potência que a gente pode colocar aí. Muito Obrigada. bom, Tânia. Tânia, eu vou, assim, muito bom, Tânia, Eliette, Ricardo, eu vou, assim, fazer uma leitura rápida aqui de algumas colocações do chat, para a gente ir nos encaminhando, não é? Então, a Bárbara diz, eu trabalho no CAPS e Harmonia, não estou conseguindo ligar o microfone, chegou atrasada, achou muito interessante a fala do Ricardo, e aí trouxe questões, assim, com relação às barreiras, né? O Ricardo traz sobre as
barreiras, não tivemos uma oportunidade de estarmos no CAPSI presencialmente, mas hoje estamos trabalhando remotamente, fazendo atendimentos online. Isso é uma barreira imposta por esse processo da pandemia. Outra questão é que, discutindo em aula, percebemos que os serviços de CAPS não conseguem anteceder as internações. Essas acabam ainda sendo a porta de entrada dos usuários no serviço de saúde mental. A nossa querida Flávia do CAPSI Harmonia acompanhando aqui, dizendo boas reflexões. A Lauren, então, também a partir da intervenção da Camila, residente, a Lauren diz que, linkando com a fala da Camila, me preocupo com as falhas de articulação da RAPS diante da infância, em que estão na questão da medicalização com a cronificação. A Camila falou sobre silenciamento e fiquei pensando nisso. Os serviços que não dão suporte e não contribuem com o cronificar. Aqui o Ricardo, então, né, já botou ali algum site, né, Ricardo? Tu está indicando ali no site vou dizer um livro. Alguma da UCTEC, editora? Ok. O livro, porque olha só, pessoal, nós temos aí rede, ainda... Isso. Não, agora são 15:45 e a gente continua aqui, né, nessa rodada de reflexão, ainda provocando os colegas da ponta aí, quem está no serviço. Se não quer falar, pode escrever aqui que a gente vai, então, lendo, né? Acho que não faltou nenhuma por enquanto, mas podemos seguir, então, com essa... seguimos no nosso circuito aqui, se ninguém está inscrito. Ricardo, queria falar, por favor. Eu queria fazer talvez 3 ganchos aqui com o que a Lauren coloca ali, né, da questão da medicamentalização, da cronificação. E uma coisa que eu aprendi aí em tantos anos que eu trabalhei em CAPSI é o seguinte: a gente acabar com essa cena meio romântica, clássica, de que a decisão sobre o psicofármaco se decide na consulta com o médico. Eu sempre trago uma cena do Tropa de Elite 2, em que o cara está lá na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que é o tema da semana aí, e ele fala assim: quando o policial atira numa ação, são várias mãos que puxam esse gatilho. Quando se carimba a primeira receita de uma criança, de um psicofármaco, são várias mãos que apertam esse carimbo. Então, é muito romântico, tem muito esse romantismo, não vou dizer romântico, mas linear, talvez, de a criança traz-se uma queixa, o médico decide, assim, gente, eu deveria escrever um livro sobre como é difícil, a partir do lugar de psiquiatra, enfrentar processos de medicamentalização. Tá? Então, assim, a pressão é grande. E bom ouvir a Tânia da experiência da educação. Eu fiz o mestrado em educação com a Cláudia Freitas, que é uma pessoa importantíssima na residência da URGS. Grande carinho pela Cláudia, aprendi um bocado com ela. E é um tema muito difícil. Assim, a experiência de sofrimento, de pressão sobre os professores é importante, né? O recurso, o pedido à contenção química faz sentido em todo o contexto de precarização, né? Mas enfrentar essa resposta linear ou centrada na medicalização é um processo muito grande, assim, né? Então, assim, é raro encontrar psiquiatras que enfrentem isso, e não é fácil trabalhar assim, gente, eu queria dizer. Os fios que sustentam isso são muito mais presentes e talvez muito menos visíveis do que a gente pode supor. Tá? Queria pegar também falar com a Eliette ali. É legal que ela fala assim, da gente ocupar das infâncias saudáveis. Né? E por que eu coloquei o link desse livro? Nesse livro tem um texto da Maria Cristina Ventura Couto, que eu digo que é a mãe da saúde mental infanto-juvenil, em termos de políticas públicas, é uma grande referência para mim, e que ela fala que o CAPSI, na verdade, a saúde mental, tem que se ocupar de 2 grandes eixos de trabalho e ser de uma maneira mais ou menos equilibrada. É o que ela vai chamar de ações transversais no território, que são as ações de promoção, né? Ação de promoção, ação de prevenção, trabalhar na parceria com escola, com CRAS, com unidade de saúde, tá? E pensar também enfrentar violência domiciliar, enfrentar o machismo, né? Então, assim, tem coisas estruturais que a gente precisa fazer que vão levar algumas décadas, a gente não lembrar, senão a gente fica meio nesse romance familiar,
Se a gente não pensa no machismo estrutural, velho, a gente só vai enxugar gelo só. E a outra dimensão do trabalho do CAPCI é o que ela vai chamar de atos clínicos. E aí sim a especificidade, né, da clínica mais tradicional, né? Então a especificidade do atendimento individual, das oficinas terapêuticas, disso que se faz mais entre muros. Então esse grande desafio de você compor os dois elementos. Não dá para privilegiar só um, nem privilegiar só o outro, né? Então eu queria fazer essas costuras aqui. E super dica de livro, acho que é desse lado aqui, né? Tem um capítulo meu que eu adoro também. Muito bom, Ricardo. Rafael, alguma questão? Só agradecer mesmo, acho que foram ótimas contribuições, um debate bem qualificado, né? E acho que ficam várias coisas aí para a gente seguir pensando, né? Agradecer a Tânia pelo relato da experiência, acho que nos inspira a pensar, né, como trabalhar com educação, enfim, também, e outros pontos da rede, né? A Eliette, pela militância, pelo trabalho. Que bom que tu aceitou o convite, Eliette. Acho que foi muito bom te ouvir também, né, da experiência das vulnerabilidades, né, das violências, do quanto que a gente precisa estar atentos, né, a essas questões da sexualidade. Eu estou aqui com o meu pequeno, né, vocês devem estar ouvindo, a Ana já falou. Então, estou aqui, né, também trabalhando, cuidando, né, e essas questões também nos batem, né, assim, né. Liga a câmera aí. Como cuidar. Vou tentar aqui, deixa eu ver. Vem cá. É que ele, assim, ó, ele... Rafa Benjamin. Eu acho que... Deixa eu ver. Ele vem, dá um oi, assim, mas também ele dispara, né? Sim. E de bico, né? Oi, Ramiro! Que é um Mas, gente, agradecer vocês. Eu vou atender ele aqui. Ricardo, também, muito bom te ouvir. Acho que eu sempre digo isso para ti, que bom que tivesse mais psiquiatras como tu, né? Acho que o trabalho ia ser bem melhor. E muito bom te ter na Unicinos também, agora como colegas, né? A gente ia estreitando mais os laços aí, né? Certo? Beleza. Era isso, gente. Um abraço aí para todo mundo. Valeu. Que bom, Valeu, que bom. Analice, alguma observação, Ana? Analice tá por aí? Tá. Sim. Eu queria agradecer a participação dos três. Eu acho que essa conversa suscita vontade de mais conversas, né? Liga a câmera. A gente quer te ver também. Tá bem, vou ligar. Enfim, eu queria agradecer muito. Eu fiquei pensando aqui, mas eu acho que a gente está chegando no fim, né? Mas só apontar isso, que acho que tem se falado disso, né? Que a situação de isolamento, no fim, ela pôs em relevo também a situação de isolamento e o próprio cuidado, né, com a pandemia. As ações de cuidado botaram em relevo um trabalho que fica invisibilizado, né, que é o trabalho das mulheres, que é o trabalho de cuidar, o trabalho de limpar, o trabalho de cozinhar, né? Acho que nunca esses trabalhos, ou o trabalho de educar também, né? Nunca esses trabalhos foram tão valorizados quando, né, a gente passou a emergir dentro de casa e ter que lidar com todas essas funções, assim, né? E não à toa parece que os países que melhor têm lidado com a pandemia são países governados por mulheres, né? Mas isso talvez já daria um outro tema para um debate, né? Mas queria agradecer muito a presença dos três. Assim, a Tânia eu não conhecia ainda, né? A Eliette, como ela fez menção, a gente teve a oportunidade de trabalhar junto, né? Lá nos idos tempos, anos 90. E o Ricardo é parceiro sempre, assim, da residência, né? E agora eu também tenho esse privilégio de ser orientadora do Ricardo, né? Mas é nosso parceiro sempre, muito bom estar com ele aqui.
Agradecer vocês Bom. por hoje. Que bom, gente. Na verdade, eu não sei se vocês querem fazer uma rodadinha de tchau aí, geral, de vocês, da minha parte também, né? Eu fiquei hoje com a missão de, junto com todos, nos conduzir. E aí a gente tem ainda, não é, uns 6 minutinhos que a sala encerra, né, Analice? Tem uma programação, né? A nossa residência segue depois em reunião, mas não tem problema. Certo. A gente não vira abóbora, não. Okay. Então, pessoal, a gente pode fazer uma rodadinha de despedida, então, aí, entre vocês. Podemos começar, então, Ricardo, Eliette, Tânia, e aí a gente se encaminha, então, para o tchau final. Tá bem? Uns minutinhos, Ricardo, um tchau final aí. Tá. Também agradecer de coração, assim, essa oportunidade de conversar, né, de ouvir vocês. Senti um pouquinho falta de escutar mais um pouco os residentes, quem sabe em outro momento aí, né, mas como é importante a gente poder, né, estar compartilhando aí isso que a gente vem recolhendo ao longo do caminho. Para a gente conhecer, prazer conhecer as pessoas que queriam dividir esse espaço aqui, a gente segue falando. Obrigada. Também queria agradecer pelo convite da Mara. No começo eu fiquei meio assustada, porque eu não estou... nesse período agora, é a segunda experiência daqui, poder trocar um pouco, né, dessa trajetória aí. Eu tive no dia 18 de maio, que é o dia alusivo contra a violência, com o pessoal da rádio, da UBRA, né? E hoje, mas eu ainda assim, dentro da questão da pandemia, né, o que eu coloquei no início, mas sempre desafiador. E é sempre desafiador poder estar falando sobre a infância, sobre as vulnerabilidades, né? E o prazer de poder trabalhar, de poder escutar, de poder aprender também e de contribuir, né? Quero agradecer a Marla, foi muito bom. A Tânia, eu pensei em outra Tânia, mas coincidiu com as Tânias, né? Não, a Marla tinha me falado, mas um prazer te conhecer, da turma do ATAR, né? Que foi um trabalho muito legal. O Ricardo também, e a Analice, nos encontrar por aqui, né? Foi muito bom. E um bom trabalho, e uma boa reflexão e a atuação dos residentes aí. Acho que foi bem importante sempre, né, nessa construção. Obrigada, Eliette. Tânia? Então, eu também, né, da mesma forma, quero agradecer. Foi desafiador estar aqui, né, trazendo partilhando essas inquietações, né, mas também queria trazer só uma última contribuição, bem rapidinho, que é a questão das conferências da criança e do adolescente, né, que nessa última conferência se pautou muito pelo protagonismo dos adolescentes, e algumas redes conseguiram trazer as crianças para construir políticas através de algum jogo, alguma dinâmica, e elas participaram. Eu acho que quanto mais a gente puder criar, né, e incentivar esses espaços para eles como sujeitos, como diz o Ricardo, né, e é o que a gente pensa e o que a gente acredita, né, melhor. Então, muito, muito obrigada pela oportunidade, é um prazer conhecer as pessoas. Já ouvi falar muito da Eliette, já ouvi falar, não conheci ainda o Ricardo, né, a Carlote foi minha colega, né, na equipe ATAR, e agora há 2 anos nesta equipe estou também me reinventando nesse espaço de melhor acolhimento e atendendo as famílias, né. Muito obrigada pela oportunidade, gente. Que bom, pessoal. Desejo, então, aí, encerrando o nosso encontro, um bom retorno a todos, né, e que a gente possa estar se encontrando nas redes, por aqui, né? E é isso, um abraço quente, forte, e seguimos. É isso. Beleza, gente. Boa luta. Valeu.
Beleza. Um abraço Grata. grande. Boa reunião para vocês aí, residentes. Valeu. Um abraço. Obrigada. Tchau, gente. Bom final de semana, gente. Tchau, tchau. Bom fim de- Tchau, Aqui pessoal. Bom fim de semana. Presidentes da URGS, fiquem Boa reunião. dois recados. E depois, assim, depois a gente faz um intervalinho para retomar a reunião. Tchau, meninas.